Você sabe o que acontece quando morremos? Até meados de 1950, se entendia por morte a cessação das funções cardiorrespiratórias e a parada da função cerebral vinha logo em seguida como uma consequência natural, após a perda da respiração e da circulação. Todavia, a partir de 1959, a definição de morte tradicional foi questionada, devido ao desenvolvimento de medidas avançadas como a ressuscitação cardiopulmonar e a ventração com pressão positiva que dão suporte à vida, mantendo o coração batendo e o peito subindo e descendo a cada respiração do ventilador. E foi justamente no ano de 1959, na cidade de Paris, que surge o conceito de morte cerebral, que foi teorizado e discutido pela primeira vez. Esse fato aconteceu no Hospital Claude Bernard, com os franceses Malherbe e Goulon, que ao avaliarem 23 pacientes em coma, sem resposta ao estímulo doloroso, sem reflexo do tronco cerebral ou atividade eletroencefalográfica, descreveram a morte cerebral ou a morte do tronco cerebral como la coma de passe, que é literalmente a alteração irreversível da consciência, que futuramente seria chamado de morte encefálica, ou seja, morte cerebral. Morte encefálica ou morte do tronco encefálico, como você prefira chamar, é quando uma pessoa em uma máquina artificial de suporte à vida não tem mais nenhuma função cerebral. Em outras palavras, essas pessoas nunca mais irão recuperar sua consciência. Antes de continuarmos, vamos esclarecer um fato curioso. Por quê? A morte cerebral é chamada de morte do tronco encefálico. Poucas pessoas sabem, mas o tronco encefálico é uma das partes mais importantes do nosso corpo, e principalmente do nosso cérebro, pois ele está conectado diretamente com a medula espinhal que, juntamente com todo o sistema nervoso humano, troca informações com o cérebro, por meio do tronco encefálico. Além disso, é responsável por uma parcela importante das nossas funções vitais, como respirar, engolir, batimentos cardíacos e regulação da pressão arterial. Mas, voltando para onde estávamos, após a conceituação de morte cerebral, os neurologistas postularam que a função neurológica tão vital ou até mais vital que a função cardiopulmonar. E, não para por aí, defensores da ideia de morte por critérios neurológicos jamais argumentariam que a perda de outra parte do corpo, como braço, perna ou até mesmo um rim, levaria à morte, mas que há um parecer relacionado à consciência e personalidade que o cérebro é o responsável, de acordo com alguns artigos científicos, na experiência proposta por Malherbe e Goulon. Os 23 pacientes que possuíam um quadro neurológico grave apresentavam as seguintes características: abre aspas, imobilidade do globo ocular na posição neutra, dilatação da pupila não reagente à luz, falta de reflexo de piscamento, falta de reflexo de glutição, queda do queixo, falta de resposta motora a qualquer estímulo, hipotonia muscular e falta de reflexo do organismo nervoso, retenção de contração idiomuscular, com edema muscular, incontinência esfincteriana, falta de automatismo medular, falta de respiração espontânea após descontinuação da ventilação artificial, colapso cardiovascular após a descontinuação da infusão de noradrenalina, distúrbio de termorregulação e silêncio eletroencefalográfico. Fecha aspas. Diante deste quadro clínico, países com Reino Unido e Estados Unidos, mediante critérios de avaliação que trazem um diagnóstico de morte cerebral, tendo em vista que o dano é irreversível, a pessoa é legalmente declarada como morta. Mas, o que causa a morte cerebral? Alguns artigos afirmam que a morte cerebral pode ser oriunda de causas como parada cardíaca, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, coágulo sanguíneo, lesão grave na cabeça, hemorragia cerebral, infecções ou tumor cerebral. Contudo, há controvérsias na história da morte cerebral, pois em países como Estados Unidos, apenas pessoas que tiveram diagnóstico comprovado de morte encefálica são aceitas como fonte de doação para transplante cardíaco. Tudo bem até então, mas a grande controvérsia gira em torno de um debate ético levantado por alguns opositores do diagnóstico de morte cerebral. A alegação por parte dos opositores é que a morte encefálica é apenas uma construção legal com um único objetivo: permitir a doação de órgãos.
Outro argumento usado é que ainda não há morte cerebral, enquanto há funcionamento neurológico persistente em pequenas áreas do cérebro que ainda permanecem intactas. E, falando da relação entre transplante cardíaco e morte cerebral, Euclides de Jesus Zerbini foi um médico cardiologista brasileiro que realizou o 5º transplante cardíaco do mundo e o primeiro da América Latina. Esse fato ocorreu no dia 25 de maio de 1968, no Hospital das Clínicas em São Paulo. A grande surpresa é que o coração que foi transplantado era de um homem chamado Luiz Ferreira de Bastos, que, vítima de um acidente de trânsito, teve sua morte comprovada como morte real estabelecida por critérios eletroencefalográficos. Todavia, nessa época, nem mesmo Harvard ainda havia publicado seus critérios que classificariam a morte encefálica e que só seriam publicados posteriormente pelo Journal of the American Medical Association no dia 5 de agosto de 1968, o que denota um grande avanço na medicina brasileira na época. E aí, qual a sua opinião? Deixa nos comentários.